Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Saúdo a todos os são-bentenses que nos acompanham no dia de hoje, através das rádios e dos canais aqui desta casa. Quero estender os cumprimentos para a locutora Cassiana Cordeiro, para o seu pai, seu Enoque do CCI, para seu Heleno e seus familiares, que são proprietários da Granja Souza. Um abraço a todos os que nos acompanham nesse momento. Senhor presidente, venho à tribuna no dia de hoje para relatar que hoje estamos exatamente em 83 dias de mandato da gestão Batité Paulo Renato. E hoje a gente olha para São Bento do Una e vê muitas coisas sendo realizadas com muita vontade, com muita dignidade, com muita competência em fazer essas ações para ajudar a população de São Bento do Una, em especial aquela população mais carente existente no nosso município, que tanto foi sofrida e esquecida pela última gestão que passou em nosso município. Quero relatar aqui, senhor presidente, começar falando sobre a saúde e fazer um paralelo da saúde do município de São Bento do Una e a saúde do estado de Pernambuco. Estive ontem na cidade do Recife percorrendo mais de 6 hospitais e devido a essa pandemia, esse lockdown, o que a gente vê nessas unidades de saúde é praticamente fechada, no que diz respeito a atendimentos eletivos e de ambulatorial. Diante do que tenho acompanhado durante esses dias que tenho ido à cidade de Recife, a gente vê, se fizermos aqui um levantamento, apenas 2 ou 5% dos serviços de ambulatório e de cirurgias eletivas é que estão sendo feitos. Aí a gente vem para o nosso município. Se a população hoje for ao laboratório municipal, marcar seus exames de laboratório, consegue. Se for marcar uma ultrassonografia, o nosso município oferece. Uma consulta com ginecologista, tem no nosso município. Um ortopedista para atender a nossa população, tem em São Bento do Una, assim como psicólogos, psiquiatra. Vá num hospital estadual marcar uma consulta, um desses exames, por simples que seja de ambulatório, por simples que seja de ultrassom, lá não está fazendo. E o nosso município, com a pouca estrutura que tem, se comparada à do estado, oferece aos nossos cidadãos. Então é bom a gente lembrar que estamos passando por um período de pandemia. E nesse período de pandemia, não só se tem casos de Covid, mas tem sim casos de outra natureza, e casos que devem ser cuidados e que devem ser prevenidos. Então o nosso município, se comparado com o governo do estado, tem ofertado o mínimo do mínimo possível à nossa população. Eu venho também a essa tribuna, senhor presidente, para falar de gestão. Vim à tribuna alguém falar de perseguição. Eu acredito que essas pessoas não estiveram em São Bento do Una nos anos de 2013 a 2020, porque a perseguição que se impetrou pela administração passada foi algo jamais visto em São Bento do Una, a começar pelas pessoas, sejam elas ex-secretários, ex-vereadores, o atual vereador, seja a população, que era ligada ao ex-prefeito e o melhor que já passou em São Bento do Una, Padre Aldo, eram perseguidos como se fosse a pior coisa que existisse em São Bento do Una. O quanto a ex-prefeita perseguiu os secretários de Padre Aldo, o quanto perseguiu os vereadores que eram ligados a Padre Aldo, e o quanto perseguiu qualquer pessoa que falasse o nome de Padre Aldo. Não se podia falar o nome de Padre Aldo em qualquer lugar, e a ex-prefeita assim perseguia. E enquanto estou aqui falando, muitos estão ouvindo e lembrando das perseguições que sofreram. Então, eu acredito que essas pessoas não estavam em São Bento do Una nesse período da administração da última prefeita. Falar também sobre recursos dos precatórios. A prefeita recebeu nos cofres do nosso município 16 milhões e meio desde o ano 2017. E não vi nenhuma dessas vozes levantadas aqui em defesa dos professores. Foram omissos à vontade do povo para servir a uma pessoa só, a prefeita, porque não tinham coragem de cobrar a ela o rateio desses precatórios. E disse uma vez aqui e repito,
Não venham os senhores com demagogia dizer, nós não cobramos o rateio porque não podia ratear. Podia sim, como falei e volto a repetir, sem me cansar. Só era enviar um projeto a esta casa para nós aprovarmos e ser rateado. Assim como várias prefeituras do estado de Pernambuco assim o fez. E até hoje nunca tiveram um problema. Pelo contrário, tiveram a grata satisfação de pegar os recursos que são dos professores e repassar a eles o que são de direito. Aí hoje vem aqui, porque mudou de situação para a oposição, prefeito Batité, rateia o dinheiro dos precatórios. Onde era que os senhores estavam desde 2017 que não levantaram essa voz? O povo de São Bento do Una tem a memória boa. Os senhores estão subestimando a memória do povo de São Bento do Una. É vergonhoso chegar aqui e cobrar os precatórios, aonde uma hora oportuna que os senhores tiveram, não assim o fez. Eu cobrei os precatórios desde 2017, continuo cobrando ao prefeito Batité, e o mesmo vai ratear na hora oportuna, de forma correta e dentro da lei e da expectativa dos profissionais. Serão ouvidos todos, estão sendo ouvidos. E não só essas migalhas que ficou, se comparado aos 16 milhões e meio, mas vai chegar mais 27 milhões e meio e serão rateados e estarei cobrando, porque isso é um direito do povo, direito dos profissionais da educação, e direito adquirido deve ser cumprido. A senhora prefeita, ela não imagina o caos que ela causou na vida desses profissionais, que viram seus colegas de cidades vizinhas recebendo, e a nossa aqui não assim o fez. Mas Batité vai fazer não porque ninguém está cobrando, mas porque é um direito e é um compromisso que ele fez com os vereadores que assim o apoiou, bem como com a população que o votou, e serão beneficiados como de direito. Quero também, senhor presidente, perguntar àqueles que cobram sobre a distribuição do peixe. Onde era que os senhores estavam o ano passado, quando não foi feita essa distribuição dos peixes? Eu estava aqui e cobrei, e cobra agora. Estamos passando por pandemia 2020, a prefeita não fez com desculpa da pandemia, e estamos em 2021 com a pandemia. E vou cobrar o prefeito para que seja feito, porque é um bem que muita gente na Semana Santa não tem condições de comprar. Então os senhores que cobraram o peixe deveriam também dizer: senhora prefeita, a senhora errou em 2020 quando não distribuiu os peixes às famílias carentes do nosso município. Ou os senhores não estavam em 2020 em São Bento do Una? Aonde era que os senhores estavam que não viram isso? Dizer também das concessões. Onde era que os senhores estavam de 2013 a 2020 que não viram os grandes problemas enfrentados pela nossa população quanto à concessão? Diariamente meu gabinete está aberto desde 2013 e lá eu presenciei cenas lamentáveis. Pessoas com crianças especiais precisavam de um leite, precisavam de uma fralda, e quando ia à Secretaria de Ação Social era negado. E os mesmos, quando recorria, eu os ajudava, e não só ficava nisso, levava ao Ministério Público para que o Ministério Público fizesse com que o município cumprisse com sua obrigação. Lembro muito bem de um caso como se fosse hoje. Teve uma senhora, mãe de 2 crianças especiais, precisou de um leite, foi na secretaria, foi negado. Quando ingressamos no Ministério Público, imediatamente o promotor ligou para a secretaria e disseram: mande vir que a gente se enganou, tem o leite, tem a fralda. Então onde era que os senhores estavam? Mas para que não fique só em palavra, eu quero dizer o seguinte: problemas de concessões, se tiver acontecendo, leve para a secretária Nálida, que a mesma vai ver a situação para resolver. Todos têm acesso a ela, e aqueles que porventura não tiver o seu telefone, passarei, porque sabemos das necessidades do nosso povo, e quando alguém precisa de uma concessão, é porque está necessitado. E eu, como oposição, cobrei, e como situação, se eu tiver conhecimento, irei levar a secretária para que o direito seja estabelecido, seja a época que for.
mas o que o povo precisar e tiver direito será respeitado. Em qualquer administração que passar aqui, eu estarei cobrando. Falar também sobre a água do armazém. Tive conversando com o vereador Júnior aqui. Não teremos tempo suficiente, vereador, para passar para Vossa Excelência falar com mais propriedade. Mas o mesmo me passou, que lá semanalmente, nas sexta-feiras, chegam 2 carradas de águas nas cisternas dos senhores Zé Campina e Pio, para distribuir com a comunidade. Em algumas semanas agora passadas, 2, se o vereador puder confirmar também, não foi porque choveu, mas sempre foi enviado água, em detrimento do Exército Brasileiro ter parado de abastecer no ano de 2021. Então eu acredito que os senhores venham para essa tribuna com palavras consistentes e com prática, porque o que os senhores falam aqui, vocês forem para a rede social ver o que o povo está escutando e está respondendo, eu pensaria 2 vezes antes de falar qualquer asneira nessa tribuna. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao vereador Léo da Ação Social.